A partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. É isso aí, meus amigos, a partir de agora nós vamos ficarmos juntinho com muita música, alegria e entretenimento, sabendo que gostar de mim é pouco e me amar nunca é demais. Brasil, você, nossos queridos que nos acompanham pelos 4 cantos do mundo e do Brasil, meu boa tarde J Quest. Boa tarde, Calixto, boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Ação Brasil e também das Pegadas de Jesus, SP Notícias, Revista em Ação, e para você que está acompanhando também pelo nosso YouTube, o programa Calixto dos Reis e Amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações, tá certo? E vamos aí até as 14 horas tocando aí o melhor dos amigos do Calixto hoje. É isso aí, o programa Calixto dos Reis e Amigos. E você pode participar do nosso programa no Operadora 11, no fixo, 39519477, 39519477, ou no Zap, Operadora 11, 972-973-530, o telefone do ouvinte. Ligue e participe do nosso programa hoje com a nossa convidada, a nossa querida psicanalista Márcia. Boa tarde, Márcia. É um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Calixto. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui contigo. Hoje nós vamos falar sobre esse comportamento humano. Vamos falar do que é o inconsciente humano. Do inconsciente humano. Esse programa hoje está a nota 10. E vamos caminhando com a nossa primeira música. Em seguida nós vamos bater um papinho com a nossa querida doutora Márcia, psicanalista, e também ela que conhece da essência humana na área da... Como é? Deixa eu ver aqui, meu amor... auriculoterapia. Auriculoterapia, medicina tradicional chinesa. Isso é muito bom. Eu estou fazendo a acupuntura aí na minha perna. E aí, como é que você está se sentindo? Eu estou sentindo a perna. Que bom, significa que a perna ainda está aí. Estou brincando, querida. Está muito bem, graças a Deus. É uma grande profissional também, a menina que está nos atendendo aí. Foi recomendação médica, não sei lá, deu torceu um nervo lá, ficou meio danado. E nós estamos aqui com a nossa querida psicanalista, nossa querida Márcia, hoje dando uma palestra, vai dar uma palestra maravilhosa, de grande interesse público, falando do bem-estar. Márcia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Sinta-se em casa, à vontade, e pode desenvolver aí o seu trabalho, o seu conhecimento. Você que é uma grande professora, vindo aí da Unip, da Mackenzie, olha o currículo do tamanho que você tem. E quero convidá-lo, você, para passar, a partir de hoje, ser colunista na Revista Ação Brasil e também no Jornal São Paulo em Notícias. Fique à vontade, minha querida. Boa tarde, meu querido Calixto. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes que estão aqui. Vamos falar de uma coisa importante que o Calixto trouxe para a gente, que é o equilíbrio e bem-estar. O que é o equilíbrio e bem-estar? Você tem noção, Calixto? Eu acredito que seja alma, espírito, mente, corpo, por aí. Você sabia que você pode se curar apenas falando? Apenas falando? Sim, a psicanálise, como você comentou, ela é a cura pela fala. Quando a pessoa vem e fala dos seus problemas, das suas tristezas, das suas mágoas, das suas crenças e valores, ela passa a se ouvir e passa a entender por que ela tem tanto sofrimento. A gente poderia fazer isso num barzinho? Você acha que sim? Eu acho que sim. Há possibilidade? E se eu disser que não? Não, também acredito que não. Então, aí eu vou contradizer tudo que a gente falou. Sim e não. Sim e não. Aí você pega teu colega, vai lá, bate um papo, desabafa, ok. Aí você chega em casa, o problema continua. Você levou o problema e trouxe com você. Talvez Exatamente. até mais. Talvez até mais, né? Ah, eu posso falar com uma pessoa, sei lá, um professor? Pode? Pode. Se ele for professor de psicanálise, sim, né? Sim, professor tem várias áreas do conhecimento, não é isso? Exatamente. Ele pode te dar uma orientação, ele pode trazer uma luz temporária.
Mas Temporária. e o problema? Resolveu? Não. Não. Não Por foi quê? no âmago do programa, do problema. Exatamente. Ele não foi aonde? No nosso maior inimigo. É. E pode ser nosso amigo também. Chama-se inconsciente. Inconsciente. Por que o psicanalista ele vem para colocar e trazer para você a solução do problema? Porque quando você entra no set analítico, traduzindo uma sala com uma cadeira e uma mesa, duas cadeiras, né? Uma mesinha. Só isso tem no consultório do psicanalista. Uhum. Você não vai ver quadros, você não vai ver flores, você não vai ver nada. O máximo um copo de água, né? Para você poder falar mais do que você precisaria. Uhum. E o que acontece? Quando a pessoa vai falando, ela vai acessando conteúdos do inconsciente. O que tem lá no nosso inconsciente? Vai ter sua história desde quando você foi gerado. Mas isso existe? Você acha que existe? Que a gente consegue acessar essa informação, Calixto? Eu acredito que sim, através de um profissional que te oriente, né? Para que você realmente se posiciona, né, através do conhecimento dessa área, dessa matéria, e o profissional vai te orientando, te conduzindo para que você se comporte dessa forma. Né? Exatamente, você falou a palavra-chave, conduzindo. Eu amo essa palavra. Porque assim, quando você é fecundado, né, tem aquele amor pai e mãe, em algum momento da vida, pode ser que esse casal tenha uma briga, um estresse, falta de dinheiro, como isso acontece em todos os relacionamentos humanos. Perfeito. E aí o que acontece? A criança sente essa vibração. A pessoa, um bebê não sente nada, está dentro da barriga. Sente sim. Porque existe um negócio chamado bainha de mielina. Ela pega desde o teu cóccix até o tronco cerebral. E ali fica registrado todas as sensações, emoções, sons, falas, abandono, rejeição e assim por diante, né? E esse bebê vem para o mundo, né, com essa informação. Sim. Aí você vai lá para a escola, você tem a tua educação escolar. Perfeito. Vai ter umas crenças que vão ser criadas dentro do padrão da sociedade, são normas e procedimentos que você tem que seguir. O pai e a mãe vêm com um histórico, cada um vem de uma família diferente, com crenças e valores diferentes. Perfeito. Aí essa criança cresce, vai para o colégio, depois faculdade, depois vai trabalhar. Ela vem com toda essa bagagem que ela adquiriu. E aí, em algum momento, ela chega assim, olha, no consultório, vou dar um exemplo prático. Eu tenho muito medo de água, eu não consigo fazer natação. Aí que o psicanalista vai falar assim, me fale mais sobre isso. O que a água representa para você? Parece perguntas assim, sem conteúdo. Mas ela tem conteúdo, porque eu vou fazer você acessar a sua memória. Perfeito. E a sua memória, o que vai ter? Informações, porque tua mente é um grande computador. Ela armazena sons, cheiros, imagens, falas, críticas. E o que aconteceu com esse nosso paciente aqui? Ele tinha medo da água. E fale mais sobre isso. Porque quando eu era pequeno, minha mãe tinha 5 filhos, ela lavava roupa na beira do rio. E era o que eu lembro. Aí o irmão falou assim, mas você lembra que a mamãe falava pra gente ficar quietinho, que senão ela ia afogar a gente na água? Entendeu aonde está a resposta? Pois é. É uma fala de criança que ficou lá no inconsciente, né? Ele trouxe, mas não sabia por que ele tinha guardada medo. lá na ferramenta mesmo, que é chamado de ferramenta, onde você guarda todas e ela, na hora que você vai agir, aquela caixa de ferramenta, ela entra em contato, ela se manifesta. Ela se manifesta. Por quê? É o que nós chamamos de gatilho mental. Toda vez que o cara via água, ou uma piscina, ou um rio, ou sei lá, ele tinha um medo, mas ele não sabia de onde. Mas ele não sabia buscar. E ele falando, contando a história, o que o psicanalista faz? Ele vai ser um grande pescador. Ele vai pescar onde está a causa, né? Para eliminar. Aí você me pergunta, né? E aí, depois ele parou de ter medo de água? Sim. Porque ele descobriu a causa. Sim. E ele descobrindo a causa, ele sabe que ele não vai morrer afogado, a mãe dele não está ali para afogar ele no rio. Ele vai perder o medo. Ele perde o medo. Exatamente. E na psicanálise a gente chama isso de elaboração. Ou seja, o cérebro nosso, ele precisa ser coordenado, ele precisa ser instruído. Não tem aquele dia que você fala assim, não, eu preciso resolver esse problema, ai meu Deus, e agora, como é que eu vou resolver isso, e blá blá blá, e fica aquela conversa aqui, blá 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 blá, você quase enlouquece, você chega a ficar exaurido. Aí você senta com um psicanalista e fala, Calixto, qual é o problema? E você vai me relatar. Tá, e o que esse problema representa para você? Como que a gente vai resolver isso?
Vou pegar um outro caso bem rapidinho, que eu gosto muito de casos. Eu sou a psicanalista dos causos. Isso é bom. A pessoa chegou assim para mim, eu estava numa reunião muito estressada, porque eu queria falar tudo que eu sabia. Aí eu não falei, o outro falou tudo que eu queria falar. Falei, ué, mas tu não falou por quê? Eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê? Né? O que, que a vergonha representa para você? O que, que a vergonha significa? Aí fomos lá buscar. Ela falou assim, a pessoa não sabe, me deu um espaço físico para eu montar uma loja e eu não... Eu falei que ia pensar depois. Eu falei, olha, numa sessão anterior você falou que você gostava muito de matemática. Uhum. Por quê? Quando o paciente ele traz essas pequenas informações, nós fazemos um compêndio, né? Para saber o que, que a gente vai fazer com ele depois. Eu falei, todo matemático é o quê? Analítico, racional, ele vai planejar, ele vai medir, né? Uhum. E quando você falou para a pessoa e a pessoa falou assim para ela, você não consegue montar um espaço assim de cabeça? Aí eu falei assim, faz a pergunta para ela, e você sabe montar? Pois é. Porque geralmente quando a pessoa chega e te põe alguma coisa, é porque ela não sabe, ela joga para você. Nós fazemos o processo espelho. Aquilo que eu não sei, eu jogo para você. Se você não sabe responder, eu critico. Pois é. Aí ela falou assim, nossa, eu passei uma semana com a cabeça correndo por causa disso, que não quer dizer que eu sou analítica. Eu falei, você gosta de matemática, que nem você falou numa sessão anterior, e você realmente vai fazer com calma, você vai pegar a régua, vai pegar a trena, vai pegar tudo que for do conteúdo de matemática para saber se cabe. Principalmente a porta, né? Porque de repente hoje as máquinas de lavar, né? Como você estava comentando da nossa colega lá que tem aquela empresa, tem máquina que não passa naquela porta. Você precisa medir. Sim. Pois Quer dizer, uma mente analítica quase se consumiu porque teve uma pessoa que a humilhou, né? Dizendo que ela não sabia fazer. E aí vem a outra parte da história. A tia dela, de uma certa forma, sempre dizia que ela não era competente. E aí isso ficou introjetado. Diz que quando você fala 1000 vezes uma coisa, acaba sendo verdade. Sim. E o inconsciente acredita. O inconsciente acredita que aquilo é verdade, né? Que aquilo é verdade. E ele fica afirmando até que o psicanalista fala assim, tá, aí a sua tia era competente? O que ela fazia? Qual era a formação dela? Qual era o estudo dela? Aí o Freud, ele tem uma frase muito bacana, eu adoro essa frase. Quanto mais Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, se você chegar para mim, Márcia, você é burra, você é ignorante, você não sabe isso, você não viu aquilo, você está falando de você, daquilo que você não dominou, daquilo que você não estudou, daquilo que você não tem competência. Está atribuindo a outra pessoa. Exatamente, porque na psicanálise, o psicanalista com o paciente, ele é o espelho. Ele vai refletir para você aquilo que você não enxerga. Faz sentido? Tranquilo, completamente, plenamente faz sentido. Então, Exatamente. e é assim que a psicanálise funciona. Por que o falar? Porque o falar é terapêutico. Até recomendo aos nossos ouvintes, se quiser saber um pouco de psicanálise, é assim, A Cura pela Fala, de J. Denásio. É um livro fininho, ele é um psicanalista argentino, não estou ganhando dinheiro para isso, tá? Sim, mas o conteúdo dele um é conteúdo muito rico. importante. É muito rico. Claro. E é para leigo, né? Para leigo mesmo, porque ainda é fácil de entendimento. Exatamente. E assim, é o falar que vai te curar. Que legal. Quanto mais você fala, mais o seu inconsciente vai jogando os gatilhos mentais, as crenças, os valores, aquilo que você acreditava que era real, mas que na realidade não é. Por quê? Porque você está vendo pela ótica do outro e não pelos seus próprios olhos. E aí a gente chama de elaboração. Uma vez resolvido essa questão, que você descobriu onde está o problema, nunca mais ele vai te afetar. Que legal. Super legal. Márcia, eu confesso a você, eu tenho muitos anos de rádio, de jornal, o meio de comunicação, mas para ser sincero contigo, é a primeira vez que entrevisto uma psicanalista no meu programa. Para ser sincero contigo. Já vi algumas entrevistas em outros canais, mas eu assistindo a palestra. Mas a primeira vez em que eu entrevisto no meu programa, nas minhas rádios e também no veículo de comunicação, tanto é que eu achei tão interessante que já te convidei para ser uma colunista da revista, do jornal,
porque essa matéria, eu tenho hoje um olhar completamente voltado para essa matéria, que é de fundamental importância, inclusive para o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um país, no Brasil principalmente, um país totalmente dividido. Exatamente. Totalmente dividido. O país foi contaminado de mentira, de propagandas enganosas, que merecia até processo, levando em consideração, de acordo com a CONAN, que é o órgão que regula as propagandas mentirosas e honestas, porque foi um ano eleitoral de campanhas políticas completamente contaminada, tóxica. Isso de todos os candidatos. Não estou citando nenhum candidato, que não estou defendendo ninguém. Quem ganhou, quem deixou de ganhar, quem perdeu. Eu estou simplesmente citando que foi uma campanha tóxica. Nós também tivemos o advento da Covid, né? E Sim, também tivemos isolamento. Então as pessoas, elas acabaram tendo que conviver uma com as outras e descobrir com quem eu estou vivendo, né? Quem é essa pessoa? Sim, diz que aumentou o feminicídio, aumentou a violência doméstica nesses 2 anos intensos da Covid-19. Diz que foi um absurdo. Subiu o número de pessoas agredindo outras pessoas, mulher agredindo homem agredindo mulheres. Quando fala de agressão doméstica, não é só... Sim, não estou sentindo... é um conjunto. É um conjunto de familiar, familiares, exatamente. Mas dando continuidade, meu amor, seu trabalho, eu infelizmente interrompi só para elucidar... Não, mas eu acho que isso também é matéria para a gente poder trabalhar, elucidar, né? o que você está falando aqui. Isso das narrativas, das mentiras, mas assim, existe também uma questão do ser humano que ele está arraigado a crenças e valores, como a gente falou anteriormente. Mas a gente também estava conversando lá fora, e assim, o quanto as pessoas deixaram de ler, o quanto as pessoas deixaram de se cuidar, né? O quanto as pessoas não sabem falar não. Você no momento certo, falar não no momento certo. Então, mas não existe na cabeça dessa pessoa não no momento certo. No momento certo. Por quê? Quando seu pai e sua mãe te criou, assim como os meus, o seu, eles falaram assim, olha, primeiro o outro. Não, mas divide com o outro. Não, mas você tem que pensar no outro. Sim, é verdade. Ai, mas você já está chorando porque o outro pegou seu brinquedo? Isso continua até hoje, meu amor. Continua até hoje. Aí você fala assim, atual, nossa, né? Essa psicanalista é louca, né? Ela quer que todo mundo seja egoísta. Não, não é questão de egoísmo. Se é igual para mim, tem que ser igual para você. Perfeito. Né? Agora, a gente vem de uma geração onde isso foi arraigado, não tem como. A gente só vai aprender isso a dizer não na psicanálise. De que maneira, né? Eu chego para você, me empresta seu carro? Você vai emprestar? Depende, né? Geralmente não, né? Geralmente não, mas você viu que ele titubeou, né? Para falar, ele falou, depende. Por quê? Porque ele ainda tá naquela coisa assim, de repente ela precisa, tá necessitado, o carro quebrou, ela não pôs gasolina, tá sem dinheiro. Não é isso que a gente passa a pensar? Sim. E a gente já tem, por ser um ser humano bom, né? Nós somos bons por natureza. O que faz são as circunstâncias que a gente não sabe lidar. E aí eu pego o teu carro, faço bem o que quer, não ponho a gasolina, detono lá os seus pneus. E aí, você vai me emprestar de novo? Não. Mas o quanto você vai amargar essa raiva de ter emprestado por ter sido bom? Faz sentido? Faz sentido. Não deveria ter feito isso. Para o próximo eu não empresto, vou dizer assim, né? Aí você vai lembrar o quê? Papai e mamãe falou o quê? Não, ajuda aí, tá precisando, não sei o quê. Quando a gente fala sobre isso, o que eu falo pro pessoal? Tá, hoje é sábado, você se programou para não fazer nada. Exatamente nada. Você vai cuidar de você. E aí que faz aquela tua amiga, que sempre está enrolada, te liga, chorando, pedindo pelo amor de Deus, que só com você que ela consegue falar, que ela consegue resolver o problema, que você é tudo para ela, que é sua irmã de sangue. E põe aquelas histórias narrativas assim, que quase que você cai. Aí você tem que prestar atenção e falar assim, peraí, quantos anos eu conheço fulana? 15 anos. Quanto tempo ela faz isso? 15 anos. Eu acho que hoje eu vou falar não para ela. Aí você fala, olha amiga, sinto muito, mas hoje não. Aí você fala, delícia, né? Agora consegui falar não.
É. Aí você vai lá, deita lá para assistir a Netflix, HBO, tudo que é streaming, né? E aí você fala, ai meu Deus, podia ter ajudado ela, né? Caramba, como é que será que ela tá? E agora, como é que eu desfaço o meu não? Meu Deus, mas a minha mãe falou que era para ajudar. Eu não vou ser salva, eu não vou pro céu, eu não vou... Aí fica o superego, né, te cobrando. E aí o que acontece? Você falou não, mas a culpa você carregou. Sim, é o conceito familiar que ficou gravado, né? E aí o que acontece? O seu sábado foi pro saco, Foi né? mesmo, é verdade. Ou seja, você não conseguiu relaxar. Pois é. Uma coisa que eu acho muito bacana, a pessoa chega assim, eu tenho que ajudar a minha família porque todo mundo está endividado. Opa, todo mundo está endividado porque todo mundo trabalha? Trabalha. Todo mundo já fez seu fluxo de caixa, né? Sabe quanto que recebe, quanto que vai pagar? Não. Então vamos ensinar eles a fazer fluxo de caixa, né? Se você recebe 1.000, você não pode gastar 1.200. Não, mas é porque a minha irmã é mais nova, porque minha irmã não sei o quê. Não, se Deus deu uma vida para você, é para você cuidar dela. Teu pai e tua mãe te deu orientação. Agora, se eu ganho R$1.000, eu vou gastar 1.200, opa, onde está o erro? Em mim, né? Sim. Agora, por que minha irmã tem que me ajudar? Por que, Calixto? Eu nem sei, mas deveria não ajudar. Exatamente, concordo com você. É. Porque assim, eu posso ensinar minha irmã... Penas, talvez por pena? Pena, dó, achar Dó? que ela é infantil, é matura, Pois é. né? O que acontece nesses casos? Eu sempre falo para os pacientes, gente, tem que ensinar o outro. Não pode gastar mais do que ganha. Ah, mas você ganha mais do que eu. Ué, mas eu estudei, né? Sim. Eu fui procurar um emprego melhor, eu fui me desenvolver, Dei sorte. dei sorte, ou talvez eu fiz a sorte acontecer e virar para o Exato. meu lado, Sim. né? Pois é. E aí o que acontece? Você fica com essa culpa de não ajudar. E aí quando você vem para a psicanálise que a gente orienta, olha, é o seguinte, você não vai mais fazer isso. Ah, mas eu vou ficar com dor, não sei o quê. Então, mas é pela punição que se aprende a fazer o correto. Pois é. Aí quando a pessoa for fazer a compra, ela vai pensar 2 vezes antes de gastar. É isso mesmo. Porque se eu tenho uma vida e você também, nós somos da mesma família, a gente não tem que ter responsabilidade? Sim. O que acontece? A gente chama isso de relacionamento abusivo. É, o relacionamento abusivo, né? E no relacionamento abusivo, eu vou abusar de você até o dia que você simplesmente dá louca e fala, não, agora acabou. Pois é. Mas você não tem dó de mim. Não, agora você vai aprender com esse erro que você deve fazer tal coisa, se planejar antes. Pois é. E o que está aí? O que acontece? Nós falamos isso lá fora. É a falta de limite. Quanto mais você vai ajudar, mais essa pessoa vai continuar. O dia que você fala não e põe um limite, ela vai aprender a se virar. Ou ela vai pedir ajuda para poder fazer certo. Pois é. Ou houve uma falha de pai e mãe que não soube pôr limite. Aí o pessoal fala assim, mas eu não vou bater no meu filho, não vou deixar ele passar necessidade. Bater não resolve. Resolve é conversar. Por isso que a psicanálise é a cura pela fala. Pela Inclusive Sim. no relacionamento familiar. Não é recomendável a violência. Bater é Não, violência. Você fica pior. Fica porque pior. assim, ele vai introjetar que violência é uma Sim. forma de se defender e sair batendo em todo mundo. Pois é. Né? E a violência também é assim, peraí, vem cá, vamos conversar. Aonde que você está errando? Aonde você não está se sentindo confortável? O que você precisa de ajuda não monetária, mas como resolver o problema? Só Pois que é. hoje, com o advento da tecnologia, tá todo mundo, né, parecendo aqueles idiota caindo no buraco aberto aí da rua porque o celular está enfiado no meio da cara. Pois é. Não tem limite, não tem noção. Né? Aí a mãe, o bebê mal nasce, está no carrinho, você já enfia o celular na mão dele. Pois é. Aí não sabe porque a criança, quando você tira o celular, faz aquele escândalo, aquela gritaria. Sim. Né? Pois é. A mãe não põe limite. As crianças não brincam mais. Não, é celular. Isso É uma verdade. celular. É joguinho disso, joguinho daquilo. Ou é aquela musiquinha que é uma porcaria. É, não tem outra palavra. Não dá para porcaria falar mesmo. outra coisa. É uma porcaria. Porque É assim, verdade. aquilo que você repete várias vezes vai introjetando na cabeça dessa criança. É que nem pai e mãe que tem o hábito de falar palavrões, né, de baixo calão. Aí a criança vai lá e fala aquele nome. Aí a família, ai, que bonitinho, ai, que bacana.
Dali a pouco, quando a criança fica um pouquinho mais grande, cala a boca, moleque. É. Por que tá falando isso? Mas o pai e a mãe foi exemplo. Então, antes de educar as crianças, a gente tem que educar pai e mãe, né? Pois é. Faz sentido? Nossa, e como faz sentido? Ficou claro pra Plenamente, vocês? plenamente. Total, com certeza. Plenamente, Márcio. Eu acho que o teu esclarecimento, eu acho que é um dos melhores programas em termos de entrevista é esse com você. Nossa, um conteúdo de fundamental importância. Que nem Que no você- caso das crianças, por que brincar, né? Porque a Melanie Klein, uma discípula de Freud, ela foi a primeira psicanalista mulher. Ela fala o seguinte, que o brincar é lúdico e o brincar é quando a criança está trabalhando. Porque quando a criança está brincando, ela está trabalhando, ela está exercitando o projeto de vida dela do futuro. Só que os pais não percebem isso. Quer ver uma coisa que é interessantíssimo, que eu tenho recomendado até para adulto, né? Porque eu tenho muitos adultos que têm problemas financeiros assim inenarráveis. Banco imobiliário. Ah, vou comprar aquele comprei. que tem maquininha. E aí, você já jogou? Eu comprei pra minha filha o E não banco jogou? imobiliário. Jogamos sempre. Tá, quem ganhou? Eu já ganhei, ela já ganhou. Ela aprendeu já a como Você seguiu a administrar. regra do manual? Sim. Posso te Eu- contar? A gente começou a jogar como jogávamos nos anos 90, né? Mas tem regras novas que a gente veio aprendendo. Mas agora aprendemos e joga conforme a regra. Lá ele dá uma média de 1.800 e alguma coisa, 1.800.000 de... Isso mesmo. Se eu falar pra você que eu joguei 7 anos de jogo errado com meu filho, vocês acreditam nisso? Acredito, porque eu Sim. também jogava nos anos 90, eu não lembro se é a mesma regra. Né? Não, a regra não era a regra que estava no manual. Nós pegava 200 mil, só que toda vez que você fecha o ciclo, você ganha os 200 mil de bônus salário. Sim, toda vez que passa lá. Isso. Experimenta jogar, depois você me conta. Aí você vai aprender a administrar o dinheiro de verdade, a trabalhar com pouco para fazer o mais. Olha a importância do jogo lúdico. Olha a Verdade. importância do brincar. Daqui a um tempo, a tua filha vai começar a ficar assim meio que, como diz nossos antigos, mão de vaca, pão duro. Porque ela vai saber o valor do dinheiro. Joga só com o primeiro valor, só de R$200. Só os 200. Só os 200. Depois você me conta. Legal. Nós Vou jogamos tentar. assim o tempo todo. A gente vivia comprando empresa, casinhas, né? Sim, Que tem sim. lá, fazendo os hotéis. Esse Porque assunto é com você. dinheiro Nunca, fazia eu dinheiro. nem sabia disso. É um jogo que você É faz, muito imobiliário. interessante. É imobiliário. Você muito compra, interessante. vende, Eu não- estação, Desconhecia ruas, totalmente. casas, hotéis. Desculpa Aí a minha você vai- ignorância, vai, mas vai, desconhecia vai gerindo ali, né? Você vê Ah. tipo um microempresário, né? Exatamente. Ah. Não é ignorância, é falta de conhecimento. Você não conhecia É isso. tudo que a gente não conhece é ignorância, né? É, Não sabe posso- aquele que sabe, que não sabe tudo. Não é? Como dizia Sócrates, só sei que não sei. Só sei que eu não sei. É, exatamente. Experimenta, você vai ver. Criança pequena, brincar de carrinho ou brincar de boneca, é sentar no chão. É pegar a tua criança interior e fazer participar. Uma vez chegaram para Freud e perguntaram assim, você atende criança? Ele falou assim, sim, todos os dias. Ué, mas eu só vejo sair do seu consultório adulto. E a criança interior, você esqueceu? Tá dentro daquela. Não foi fácil. Já viu aquela mulher que fala assim, não, porque eu quero, porque você tem que me dar, ela fica enchendo o saco do marido? É a criança interior, birrenta. É? Que tá querendo, ela vai te vencer pelo cansaço. Porque ela tem um modelo lá da mãe que deixou lá no passado ela executar. Não pôs limite. Tá. Você vê como toda a minha trajetória que eu estou trazendo de informação, uma complementa a outra. Faz sentido para vocês? Com Sim. certeza, Muito Márcio. sentido. Muito sentido. Aquele homem que fica ali toda hora controlando. Olha, onde você foi, que dia que você foi, aonde você está, onde você já saiu do almoço? Por quê? Porque ele pode ter tido uma mãe controladora, um pai excessivamente controlador. E aí ele reflete isso nos demais. Esse é o modelo da família, de criação mesmo, que ficou enraizado nele, enraizado, e vai ser difícil ele se libertar disso, hein? É difícil, não é, mas Não? se ele estiver disposto a fazer terapia, E nesses casos, eu recomendo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. É um Não é choque. nem uma vez por semana, é 3 vezes, que é para poder elaborar rápido. Dá um choque mesmo de 360 É graus. trazer para a realidade. Porque você já pensou alguém chato do teu lado o dia todo? Não dá. Não dá. Não. Por quê? Porque o problema é do outro.
né? Por causa da criação, por causa da crença, por causa dos valores, por causa da sociedade. Que nem as meninas falam assim, eu não vou deletar fulano porque ele vai ficar chateado. Eu falei, ué, por que não? E ela pode ficar chateada? Exato. Adoro conversar com você. Né? Quer dizer, o outro pode E o outro não. e eu não posso? É, tem que devolver, ué. Essa é a ideia da psicanálise. Eu primeiro. Não eu do egoísmo, de eu querer tudo. Mas peraí, quem é eu primeiro na fila do pão? Né? Na fila do pão. Na fila do pão mesmo. Quem é Na fila fulano do na fila pão. do pão? Exatamente. Quem sou eu? Né? Aí naquele programa que o Edgar falou, Conheça a Ti Mesmo, né? É conhecer você mesmo, é fazer uma viagem ao seu interior. Qual a comida que você mais gosta? Macarrão. Por quê? O que o macarrão representa para você? Um alimento. De infância, né? Comendo na casa da avó. Eu fui criado pela minha avó, eu acho por isso. Olha o detalhe. Italiano, família descendente, pezinho lá na cozinha da Itália, né? Pior que tem, mas o lado do... Não, mas ele falou um ponto-chave. A avó. A avó. O que a sua avó representa para você? Representou muito pra mim na minha vida. Ela praticamente me criou, né? Minha mãe trabalhava, então quem cuidava de mim era minha avó. Então, toda vez que você fizer um bolo que lembra a avó, ele vai lembrar a avó dele. Por Pois quê? é. Porque ela foi um ser que teve mais presença, não que a mãe não teve, né? Que teve que trabalhar. É uma coisa que eu explico para meus pacientes. Não é porque você não cuidou que você não tem o seu valor. Tem sim, mas alguém precisava fazer a outra parte que você não tinha como fazer. Pois é. E tá tudo bem. Uma vez eu li uma frase no livro toda vez em que o marido comprava um pernil, a esposa dele cortava a extremidade do pernil e colocava na panela e cozinhava. Sim. Aí ele perguntou para ela, por que todas as vezes que eu compro um pernil, você corta a extremidade do pernil e coloca na panela? Ela falou, porque a minha mãe fazia assim, faz assim. Aí um dia foram almoçar, ele e a esposa na casa da sogra, e ele fez a pergunta, por que a minha mulher todas as vezes que eu compro um pernil, ela corta a extremidade e coloca na panela e cozinha as duas partes. Por que ela falou? Porque a senhora fazia assim. E por que a senhora faz assim, corta a extremidade? Porque a minha mãe fazia assim. Porque a avó da minha mãe fazia assim. Quer dizer, aí traz que a ramificação da mesma maneira que um vai fazendo. Mas ninguém perguntou se que era necessário fazer aquilo lá. Não precisava. Então, eu não sei se você conhece a outra versão do peixe. Não. Ela vem na mesma linha que a sua. A filha cortava a cabeça do peixe e o rabo. A mãe fazia igual. A avó fazia igual. Chegaram lá para a bisavó. Minha filha, é que a bandeja era menor, então não cabia a cabeça e o rabo. Por isso que ela... Tá vendo onde está o encaixe da coisa? E assim, se você tem os seus ancestrais vivos, dá para você perguntar, você vai saber a história. Senão você vai repetir o processo. Pois é. E a gente faz isso o tempo todo. E Pois às vezes é. inconsciente, que nem uma coisa que é legal. Eu, quando crescer, não vou ser igual a minha mãe. Isso tem. Não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual a minha família que se porta assim. E aí o que acontece? A pessoa está fazendo as mesmas coisas que o pai e a mãe faziam. Talvez Por quê? só não Porque foi identifique. introjetado, né? Ele foi, foi treinado para isso, dentro daquela cultura, daquela situação. E é difícil ele quebrar Moldou, isso. está Tá moldado. moldado. Está moldado, não adianta. Vai ser assim, pronto. Mas tem condições de mudar, tá? Sim, tem. Se encontrar uma psicóloga e uma psicanalista do teu nível, aí muda. Não? Se ele não encontrar, ele vai continuar assim, meu amor. Porque ele vai precisar de profissionais para orientá-lo, Sim. para convencê-lo que aquele modelo não serve mais para ele. E assim, Entendeu? fazendo entender que aquilo lá é a referência ao seu pai e à sua mãe e que o mundo está diferente. Porque se o pai e a mãe já têm 80 anos, ele tem, vamos supor, 30, vai ver que ele for a raspa do tacho, né? Como Sim, diziam os como antigos. Ele está vivendo numa década, né, que não está mais de acordo com a nossa realidade. E aí a gente vai desconstruir esse ego e vai construir um novo ego fortalecendo. Adaptar para o momento atual, para Não, a a gente vai realidade. construir mesmo. Vai construir mesmo, Qualquer coisa que ele tiver de impacto durante a vida dele daqui para diante, não vai ser afetado. Por quê? Porque ele está fortalecido no ego. E assim, pessoal, entenda assim, não é ego de egoísta, tá? O ego
uma das situações que nós temos, que é o id, o ego e o superego. O id é o cavalo louco. É aquele cara que vai numa rua e ele quer andar 120 por hora, somente só pode transitar 50. É aquele que vai na rodovia, quer chegar a 200 por hora achando que ele está num Porsche, lá numa Ferrari. Não Perfeito. pode. Ele quebra todas as regras. O id é puro prazer. Ele vai fazer as coisas só por prazer. E ele não quer saber se você vai ser bem sucedido ou mal sucedido, se vai te prejudicar ou não. Esse é o nosso amigo id. Aí vem a palavra também de idiota, né? Tá bem próximo. Aí tem o ego. O ego sou eu, né? O ego sou eu que tenho o id, né? Do meu lado. E aí eu tenho o superego. Quem é o superego? Papai e mamãe, as autoridades, as regras e as normas. Às vezes você fala assim, acho que eu vou entrar aqui na contramão, ninguém tá vendo. Aí o superego fala assim, cuidado, hein? Pode ser que de repente venha um cara e pega você de frente. E aí? É o superego que te mantém, né, no equilíbrio com o id. Porque o id, vou entrar, que se dane. Idiota, né? E o que se dane, você dá de fora com um caminhão e acaba se prejudicando. Pois é. Então, quando o Freud fala, a gente tem esse conflito entre id, ego e superego. Que as pessoas confundem muito com egoísmo, tá? Legal, mas gostei dessa junção de palavras que estão próximas uma da outra, né? Exatamente. E cada um no seu tem um desenho, determinado... se vocês procurarem lá no Dr. Google, id, ego, superego, do lado está o diabinho e do outro lado está um anjinho. E você está no meio aqui, né, nessa questão. E aí, faço? Não faz. Não, mas eu queria fazer. Não faz não, que vai dar porcaria. Pois é. Não é assim que a gente se pega muitas vezes? É um conflito, né, do id, o ego e o superego. E aí como é que a gente traz isso? Traz para a psicanálise e vamos falar, o que é que está te pegando? Mas a minha mãe falava que tinha que fazer dessa maneira, porque senão eu vou me lascar. Tá. Hoje, atualmente, você se lascaria? Qual é o contexto? Qual é o cenário atual? Pois é. Lembra da história da manga com leite? Que fazia mal, a história... Mas é coisa da minha avó mesmo. Sim, a manga com leite fazia mal, você comia... Porque na igreja católica, né, e os donos dos escravos faziam isso, né? Por exemplo, o escravo estava ficando caro para eles, ou você toma o leite, ou você chupa manga. Exatamente. Correto? Não tinha nada a ver com fazer mal. Simplesmente foi uma maneira de incutir na cabeça dos escravos que se ele comesse o leite com a manga, custo, né? Para eles ter menos custo, mas para eles fazia mal. Sim. Ia fazer mal para ele, ia dar congestão e poderia levar até a morte. Correto? Então os caras ficavam com medo, não sabiam de nada, coitado. Tudo ali fechado numa caverna, que nem diz a caverna de Platão, né? Exatamente. Então, é isso que aconteceu, mas não tem nada, absolutamente nada. Manga com leite faz um bem, fortalece e sustenta, entendeu? Não tem nada a ver. Só que a gente carrega essa história até hoje. Com certeza. Até você desmistificar, Sim. né? Trazer a consciência que isso não vai fazer mal. E aí a pessoa elabora. Ela elaborando, ela fala, eu posso tomar manga com leite, né? Meu cérebro entendeu que não vai fazer mal, Sim. né? Meu inconsciente aceitou e eu vou tomar e vou passar bem e ainda vou aproveitar essa delícia. Viu como é onde está a chave da realidade? Gente queridas que nos acompanharam aí pelos 4 cantos do Brasil e do mundo, a nossa programação, a nossa entrevista com a Márcia, a nossa auriculoterapeuta, uma das profissionais do ramo de maior conhecimento, uma autoridade no ramo do conhecimento da psicanálise. Tá bom? Você é a nossa convidada a ter um programa aqui dentro da Ação Brasil, na nossa TV Ação Brasil, no nosso canal do YouTube. E, muito obrigado, um beijão no seu coração, volte sempre. E agora eu quero que você deixe o telefone e o endereço da sua clínica. Então, o telefone é o WhatsApp, é o DDD 11 São Paulo, 965-860703. Vamos repetir? O telefone DDD São Paulo, 11 965-860703. Okay. Só um detalhe, mensagem só pelo WhatsApp, que eu não atendo o telefone. Sim, tá? Mas é o correto. O endereço lá é Rua Gerson Pereira de Brito, fica na região da Vila Penteado. A referência ali é a padaria Pretinha. Beleza, ali tem esse conjunto de prédio ali no finalzinho da João Paulo I, não é lá isso? Nós atendemos presencial. Nós Beleza. atendemos com a psicanálise, com a grafoterapia,
com a grafologia, com a leitura corporal, que é uma outra área, uma outra dinâmica, e egograma. Vamos repetir? Vamos, é Rua Gerson Pereira de Brito, número 93, Vila Penteado. O referencial lá é a padaria Pretinha. É bem próximo. Super conhecido, ali perto do posto de saúde, ali é o finalzinho da João Paulo I. Exatamente. Queridos meus amigos, nossos internautas, telespectadores que nos acompanharam na nossa programação, J Quest, meu muito obrigado, querido. Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com